Pessoal, falar um pouquinho sobre por que você usa uma cola epóxi na junção de uma concretagem, quando você vai fazer uma concretagem, né? Então, existem algumas recomendações que a gente sempre faz, algumas ações que a gente sempre toma quando você vai fazer uma junta seca, né? Vai juntar um concreto novo com um concreto velho. Bom, a primeira delas é você deixar o concreto que secou em 45 graus, para poder fazer a junção com o concreto novo. E aí essa superfície ela tá rugosa, né? Não lisa. Por que rugosa? Vamos lá. Se a gente for analisar a colagem de duas superfícies, você pegar quando você vai fazer a junção de duas superfícies, estamos imaginando superfície seca, né? Imagina que você vai colar duas coisas. Você tem que analisar os dois materiais que você está fazendo a junção, que você está fazendo a cola. E aí o ideal é ter área de contato. Quanto mais área de contato você tiver, quanto mais perfeita for essa superfície, melhor vai ser a aderência de uma na outra. Então, teoricamente, você ia me falar que o melhor é a gente alisar esse concreto que está secando ali em 45 graus, deixar ele liso. Mas na verdade não. Se você lembrar mais ou menos de quando surgiu aquela teoria dos fractais, é você pegar uma linha reta, dividir em três, e para cada linha você divide em três, e para cada divisão dessa você faz um triângulo. Aí você gera um fractal, né? O fractal é uma superfície que tende a ter uma superfície infinita, porém sem ter um aumento da, vamos dizer assim, da área de projeção dela, e sem que uma estrutura encoste na outra. Então é perfeito, né? É a mesma coisa de um radiador, que tem as aletas, né, para perda de calor, que é um aumento de superfície de área sem você aumentar aquela volumetria da peça, né? Então a gente tem que pensar na mesma coisa. A colagem do concreto seco no concreto úmido, eu preciso ter um aumento de superfície de área, mas eu tenho uma limitação ali do dimensional da peça. Então é por isso que a gente fala que tem que deixar a superfície rugosa, né? Não alisar a superfície. Porque aí você não alisando a superfície, você ganha uma área de contato grande para esse concreto novo que está chegando, né? Então vamos lá, duas coisas, né? A primeira a gente já sabe, deixa ele em 45 graus, a segunda deixa ele áspero. Uma terceira coisa importante é umedecer bem esse concreto, né? Antes da concretagem, algumas horas antes, um dia antes, umedecer bem esse concreto para ele absorver água. Por quê, né? Para ele não roubar água do concreto novo. Senão você coloca um concreto novo no seco, ele vai exudar, né? Aquela primeira película de contato com o concreto seco perde a água e ele não cola, ele exuda, né? Tenta bater uma argamassa numa parede seca, a argamassa cai nela, não para. Por quê? Porque a parede chupa água, a argamassa exuda, perde a sustentação, perde a estrutura que o cimento forma com a água, né? Perde aquela microestrutura e aquela argamassa cai. O concreto é a mesma coisa, né? Se ele perder a água dele, o concreto novo perde a água para o concreto velho, ele vai exudar e vai cair. Então, uma outra coisa importante, né? Aí a gente já sabe, deixa em 45 graus, deixa áspero e sempre molhar o concreto. Bom, aí vem a situação de você colocar um concreto novo no concreto velho. Por que usar uma argamassa epóxi, né? Se você está colando um concreto, vamos dizer assim, líquido, né, mole, por que eu vou usar uma outra, uma cola, né, naquela superfície? Bom, aí a gente tem que analisar um pouquinho a ciência de material, né? Ciência dos materiais e análise daquela microestrutura. A olho nu, você está olhando uma superfície áspera, recebendo uma superfície lisa. Mas se você for olhar a microestrutura, é a mesma coisa quando você tende a juntar dois aços, né? Tende a fazer uma cola com dois aços. O aço é liso, a olho nu. Se você olhar a microestrutura dele, você vai ver que ele não é liso, ele é áspero. E aí uma superfície áspera em contato com a outra. Bom, se você for analisar a microestrutura, né, de duas superfícies lisas, vamos pegar ali duas superfícies de aço que você vai colar. O aço é perfeitamente liso. A olho nu, se você olhar a microestrutura dele, a micrografia dele, você vai ver que ele não é liso, né? Então quanto mais aquela superfície áspera tiver contato uma com a outra, é melhor. Se você olhar bem microscopicamente falando, existem ali umas milhares de reentrâncias de um material com o outro, de forma que uma nunca casa perfeitamente com a outra, que nem uma corrente
casar numa catraca, né? É mais ou menos isso. Imagina que a superfície a olho nu ali é uma catraca recebendo uma corrente, só que os dentes não batem, né? Então assim, ó, a superfície de contato é muito pequena. Então se a gente for extrapolar isso para o concreto seco com o concreto úmido, o concreto úmido está chegando ali naquele concreto seco, cheio de superfícies reentrantes, né, ásperas. E aí você vai me falar, mas o concreto liso com a água, né, mole, ele tende a colar ali, preencher aquelas reentrâncias. Na verdade, não. Microscopicamente falando, o concreto ele não entra naquelas reentrâncias, naquelas superfícies. Mas tudo bem, ele promove uma colagem, né? Você consegue colar de alguma forma. Mas como que a gente melhora essa ponte de aderência e por que a gente melhora a ponte de aderência entre esse concreto novo e o concreto velho? Bom, você melhora ela aumentando a superfície de contato, né, dessa colagem. E uma vez aumentando essa superfície de contato, vai diminuir a tensão superficial, ou seja, você vai ter uma colagem melhor de uma superfície na outra, uma aderência melhor de uma superfície na outra. Bom, mas como que eu faço isso com concreto mole? Bom, uma coisa que você pode fazer, você não pode mexer na água, mas você pode aumentar a trabalhabilidade dele. Então, sempre que você for trabalhar com concreto novo, para colar no velho, dá uma olhada no slump do concreto. Um concreto com um slump pequeno é um concreto de baixa viscosidade. E, na verdade, o que a gente quer é uma superfície ali, um material de grande viscosidade, para ele poder colar e preencher essas reentrâncias, essas ranhuras. Como é que você consegue viscosidade num concreto úmido? É usando um aditivo, né? Porque se você mexer na água, você muda o traço do concreto. Então a água você não pode mexer. Mas sempre que você for fazer essa colagem, a primeira betoneira ali, a primeira betonada desse concreto, bota um aditivo nele, melhora a trabalhabilidade, aumenta o slump do concreto, aumenta a viscosidade cinemática dele e aí você consegue que ele melhore essa ponte de aderência, tá? Mas existe um limite para isso, do próprio concreto. E é por isso que a gente entra com a cola epóxi. Se você olhar nas especificações do material que você vai procurar, qual é a melhor cola epóxi? É um grout? É um compound? Bom, você vai olhar viscosidade. Aquele material que tiver grande viscosidade, né, aquela viscosidade bem líquida, bem fluida mesmo, a gente fala de um material de baixa viscosidade, né? Quando eu digo grande, mas significa que ele é muito flexível, muito mole. Então é um material que tem baixa viscosidade, que ele é bem fluido. A fluidez é pela viscosidade. Um número de viscosidade alto é um material rígido. Um número de viscosidade baixa é um material fluido. Então, assim, para ele ter aquela fluidez, aquela grande fluidez, baixa viscosidade. E aí você não consegue isso no concreto. Por isso que você vai no aditivo. Os aditivos epóxi que você tem no mercado hoje, eles são de baixa viscosidade. Então o que você está fazendo na verdade? É pegando um material seco, que está ali já rígido, passando uma cola de baixa viscosidade nele, que vai preencher melhor aquelas reentrâncias, vai fazer aquela ponte de aderência naquela superfície rugosa que você deixou em 45 graus e molhada, pronta para receber. E aí essa cola vai promover a recepção daquele concreto novo que você está chegando. Então ele é na verdade a ponte de aderência de baixa viscosidade. Então o segredo é isso. Não adianta você colocar um microconcreto que tem a mesma viscosidade do concreto que você está trabalhando. Ou às vezes você está até com concreto com slump alto, né, que ele é viscoso, e aí às vezes você vai entrar com um microgrout que às vezes tem até viscosidade maior do que isso, até pior, né? Então o segredo, na verdade, é você olhar a viscosidade dele. Por isso que a gente fala que você entra com a cola epóxi, porque o epóxi vai ter baixa viscosidade. Então ele vai servir de ponte de aderência naquela superfície. Bom, a gente sabe, né, de formação de engenharia que você pode fazer uma colagem de concreto novo com velho sem problema. Mas isso implica você ter uma tensão superficial grande. E aí pode haver ruptura, micro rupturas superficiais, né, que promovem trincas naquela colagem. Por isso
que a gente entra com uma cola epóxi. Antigamente a gente não fazia isso, só que antigamente as estruturas não trabalhavam com concretos tão altos. Antigamente você não trabalhava com concretos com uma sobrecarga tão elevada, né? Você não tinha uma solicitação tangencial tão grande como a gente tem nas estruturas hoje, então isso é um fato importante, né? As estruturas hoje são projetadas para tensões superficiais muito altas, né? Muito mais elevadas do que antigamente. Então aquele conceito que a gente tinha, ou pelo menos eu aprendi assim na faculdade, né? De antigamente que a colagem era possível ser feita, mas a gente tinha tensão superficial baixa. Hoje em dia as solicitações tangenciais são bem maiores, então a gente tem que se precaver quanto a isso. A estrutura para maior tensão superficial, como é que a gente faz para diminuir essa tensão superficial? É aumentando a área de contato. E como é que você faz isso num concreto fresco, num concreto velho? Melhorando a viscosidade dele através de um aditivo, né, na concretagem. Mas tem um limite. Para você superar esse limite, aí vem aquela cola de epóxi de baixa viscosidade, que faz a ponte de aderência, preenche aquelas micro reentrâncias, micro ranhuras microscópicas do concreto velho e promove a cola do concreto novo, beleza? Então é por isso que a gente faz, que eu pelo menos recomendo que você faça sempre a cola de um concreto novo com concreto velho com essas recomendações, né? Vamos lá. Primeiro, deixar em 45 graus. Segundo, deixar ela áspera, né? Não lisa, o melhor possível de aspereza. Umedecer bem horas antes para não exudar o concreto, né? O concreto novo não perder a água para o concreto velho. E usar um adesivo epóxi de baixa viscosidade para você poder promover essa ponte de aderência. E no seu concreto, naquele primeiro, ou pelo menos não precisa ser da estrutura toda, mas naquela primeira colagem, se puser um aditivo nele, né? Se der para aditivar ele para melhorar o slump dele, tornar ele mais viscoso, melhora o preenchimento dessas reentrâncias, né, dessa colagem. Beleza? É isso aí, pessoal. Qualquer coisa, manda mensagem aí, tá bom? Um abraço.